Oi! Sabe, existe um jeito de entender um mundo que vai muito além dos números, dos gráficos, uma forma que busca o significado por trás das nossas ações. Hoje, a gente vai desmistificar a pesquisa qualitativa e descobrir por que ela é tão essencial para a gente conseguir compreender a complexa experiência humana. Para a gente começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. Como os jovens de verdade percebem as redes sociais? É uma questão cheia de nuances, né? Envolvem sentimentos, contextos diferentes. Será que só os números conseguem dar a resposta completa para isso? Acho que não. Uma pesquisa quantitativa, por exemplo, pode trazer esse dado. 85% dos jovens usam redes sociais todo dia. Ok, é um número e tanto, impressiona. Mas o que ele não conta é a história por trás. O que essa experiência realmente significa. Como ela mexe com a vida deles, com as amizades, até com a autoimagem. Exatamente aí que a contagem para e a verdadeira compreensão começa. Então, este vai ser o nosso roteiro para essa jornada. A gente vai mergulhar no que existe além dos números, sentir o poder do porquê, trilhar o caminho da descoberta, ficar de olho nas armadilhas para não cair nelas e, no fim, celebrar a riqueza que essa compreensão pode trazer. Bora para a nossa primeira parte, então, além dos números. E aqui está o ponto central de tudo. A pesquisa qualitativa muda completamente o foco da pergunta. A gente para de se preocupar tanto com quanto ou quantos e começa a mergulhar fundo no como as coisas acontecem. E, o que é mais importante ainda, por que elas acontecem daquele jeito. É uma busca por profundidade, não só por quantidade. E isso nos leva direto para a segunda parte da nossa conversa, o poder do porquê. Mas, afinal de contas, o que é essa tal de pesquisa qualitativa? Bom, como a gente pode ver aqui, é um método que tenta enxergar a realidade através dos olhos de quem vive aquela situação. O grande objetivo é capturar os significados, as experiências, as percepções, sabe, aquelas coisas que simplesmente não cabem numa planilha de Excel. Tá, mas quando que essa ferramenta é mais útil? O legal dessa tabela é que ela mostra os cenários perfeitos para isso. Por exemplo, quando o assunto é complexo, é subjetivo, como sentimentos ou cultura, ou quando se sabe muito pouco sobre algo e é preciso explorar do zero, sabe? E principalmente quando o foco é entender como as pessoas interpretam suas próprias vidas. Nessas horas, não tem para ninguém. Ela é insubstituível. Um dos principais jeitos de fazer isso é com as entrevistas. E não é um questionário rígido, não. É mais um bate-papo. Elas podem ser mais ou menos estruturadas, mas o objetivo é sempre o mesmo. Dar espaço para a pessoa contar a sua história com as suas palavras. Isso permite um aprofundamento que perguntas de sim ou não jamais conseguiriam. Outro método poderosíssimo é a observação. Aqui, o pesquisador vai a campo para ver como as pessoas agem no seu ambiente natural, no dia a dia. Porque, às vezes, o que as pessoas fazem diz muito mais do que o que elas falam. A ideia é capturar o comportamento real, na hora em que ele acontece. E temos também os grupos focais. A ideia de juntar uma galera para uma discussão guiada é simplesmente fascinante. Porque ali não só se ouvem opiniões diferentes, mas se observa como elas interagem. Como é que um consenso se forma? Onde é que o bicho pega? Isso revela demais sobre crenças em comum e dinâmicas sociais. Certo. Vamos então para a terceira parte para entender como tudo isso se constrói na prática, o caminho da descoberta. Olhando essa lista, pode até parecer complicado, mas o processo segue um caminho bem lógico. Pensa só, tudo começa com uma pergunta de pesquisa boa, bem aberta. A partir daí, se escolhe o método e os participantes mais relevantes. Depois, claro, a coleta de dados, que precisa ser muito cuidadosa, registrando tudo. Mas a mágica mesmo, o pulo do gato, acontece na análise. É um trabalho quase de detetive, sabe? De buscar padrões, temas que se repetem. E, por fim, a interpretação, que é a arte de explicar o que tudo aquilo de fato significa. Mas, como em toda jornada, existem perigos do caminho. Vamos para a nossa quarta parte, armadilhas a evitar. O primeiro erro, e talvez o mais sério de todos, é influenciar o participante. O papel de quem pesquisa é ser um ouvinte neutro. Fazer perguntas que já sugerem uma resposta certa contamina o processo inteiro. É preciso lembrar que o objetivo é ouvir a verdade da pessoa, não confirmar uma hipótese própria. Outro ponto que é fundamental, os resultados da pesquisa qualitativa são profundos, mas eles não são generalizáveis estatisticamente. Ou seja, se 5 pessoas dizem algo numa entrevista, não dá para afirmar que toda a população pensa daquele jeito. O foco aqui é profundidade, lembra? Não a amplitude. Ignorar o contexto é um erro fatal. Uma fala
Uma ação só faz sentido dentro da sua situação. Tirar uma frase do seu contexto original pode distorcer completamente o que ela significa. Contexto é tudo. E, por último, a análise superficial. Não adianta só listar o que as pessoas disseram. A análise qualitativa exige uma imersão profunda nos dados. É como montar um quebra-cabeça, sabe? É preciso interpretar, conectar as ideias e descobrir os significados que não estão ali na superfície. E assim a gente chega na nossa última parte, onde todo esse esforço se justifica. A riqueza da compreensão. No fim das contas, o grande trunfo dessa abordagem é a sua capacidade de iluminar o lado humano das coisas. É sobre entender as emoções, as motivações, as experiências que movem as pessoas. É o que dá cor e vida aos dados brutos. E essa frase, olha, ela resume tudo de forma brilhante. Uma pesquisa qualitativa bem feita é capaz de revelar as nuances, as contradições, as histórias que os números, por mais precisos que eles sejam, simplesmente não conseguem capturar. Então, da próxima vez que um gráfico ou uma porcentagem surgir, fica essa pergunta para reflexão. Que histórias humanas, que experiências e que porquês podem estar escondidos bem ali, por trás desses números?